Olá, aqui é a Andressa Silveira, criadora do projeto Quebrando Padrões, e no vídeo de hoje a gente vai discutir se dinheiro compra felicidade. Será? E também eu vou te falar algumas formas que você pode começar a ser um pouco mais feliz hoje mesmo. Então fica com a gente que já já eu te conto. Se você já gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também comentar aqui que você gostou, porque isso me ajuda muito a crescer o canal para que a gente possa continuar aqui quebrando os padrões, tá bom? E a primeira coisa que eu queria fazer nesse vídeo é te contar um pouco da minha história, né? Se você já assistiu meus outros vídeos, você já sabe um pouco que eu era funcionária pública e quando eu comecei a trabalhar, né, no serviço público, depois de um tempo eu fiquei um pouco infeliz, sabe? Eu não estava muito bem, eu estava depressiva, eu estava infeliz, eu não estava na minha melhor fase, digamos assim, por mais que eu tivesse acesso a todo tipo de bens materiais, porque eu trabalhava, ganhava muito bem, então eu tinha condições de ter um carro, um apartamento e tudo mais que eu precisasse. Mas como eu não estava num momento bom, eu comecei a buscar nos bens materiais uma forma de ser aceita e uma forma de me sentir bem. Eu me senti um pouco melhor do que eu estava me sentindo, já que com a minha vida e com as minhas escolhas eu não estava bem. Então eu comecei a valorizar um pouco mais ter um carro do ano, comecei a valorizar um pouco mais ter um apartamento legal e eu comecei a achar que isso era necessário para que as pessoas me aceitassem. Quando eu mudei daqui para os Estados Unidos, eu comecei a perceber que lá as coisas eram um pouco diferentes. Ou, melhor dizendo, aqui as coisas são um pouco diferentes. Eu comecei a perceber que as pessoas aqui não são tão ligadas, né, do que você tem. Se você tem um carro mais antigo ou mais novo, não faz muita diferença para elas. Uma vez eu acabei vendo um vídeo, né, no Facebook que apareceu para mim, de um gerente de contas de investimento aqui nos Estados Unidos, e ele estava falando exatamente disso. Ele estava falando como as pessoas que vão procurá-lo para fazer um investimento são diferentes e como elas fogem do estereótipo, né, que a gente tem de que a pessoa com dinheiro vai ter sempre um carrão zero do ano super caro e uma casa super cara e vai se vestir de forma específica. Ele estava falando que os clientes dele que têm mais dinheiro, mas aquele dinheiro para pagar à vista, que viajam, que fazem tudo à vista, são os clientes que chegam com uma roupa mais simples, são os clientes que chegam com um carro mais simples, são os clientes que realmente não demonstram nada. E os que chegam com um carro mais glamuroso, mais caro, mais esporte, com umas roupas de marca caríssimas, são as pessoas que têm menos dinheiro no banco, porque elas estão tão preocupadas em ostentar que elas acabam perdendo, né, a essência e acabam gastando todo o dinheiro delas nisso, em vez de usar aquele dinheiro, né, para crescer, para investir, para outras coisas. Então, quando elas vêm, né, buscar um investimento, elas já não têm mais tanto dinheiro quanto elas poderiam ter. E isso é bem claro aqui nos Estados Unidos, porque não existe um estereótipo. Você pode estar andando na rua do lado de uma pessoa que é um milionário e você não tem a menor ideia, porque ele vai estar vestido com as mesmas roupas que você, ele vai ter o mesmo carro que você, ele vai nos mesmos lugares que você e muitas vezes ele vai ter o mesmo tipo de casa que você tem. Aqui não existe tanta diferença econômica, né? Existem mansões, existem lugares que você vai ver que são bem mais caros, mas é a exceção. Como aqui as coisas são bem disponíveis para todos, se você tem uma casa de 3 quartos, num bairro legal, a pessoa do seu lado pode ser um milionário, um bilionário até, e ter também uma casa de 3 quartos nesse bairro, e ter um carro normal, e você nunca vai saber, porque as pessoas aqui não olham para você dessa forma e também as pessoas aqui não estão preocupadas com isso. Não existe essa preocupação, eu tenho que ter um carro zero, porque senão as pessoas vão achar que eu sou pobre. Não existe isso. Então todo mundo aqui, independente, né, da sua condição financeira, você consegue ter um carro legal, você consegue ter uma casa legal. E isso faz com que as coisas aqui sejam um pouco mais equalitárias. Então todo mundo tem acesso a um restaurante, todo mundo tem acesso a um carro, todo mundo tem acesso a uma casa. E você acaba perdendo um pouco essa necessidade de ostentar o que você tem, porque ninguém ostenta, não é uma coisa que seja natural ou normal por aqui. Quando eu comecei a observar essas coisas, eu comecei a mudar um pouco meu pensamento,
comecei a perceber que eu não precisava ter um carro X ou Y para ser aceita, que eu não precisava morar na melhor casa. Então eu comecei a mudar um pouco meu pensamento em relação a isso e também comecei a estudar. E quando eu estudei, eu acabei descobrindo, né, que o nosso cérebro primitivo, ele não é feito para ver as coisas boas, ele não é feito para te fazer feliz. O seu cérebro, ele é feito para fazer você sobreviver. Então o foco da sua mente vai sempre ser o que falta ou o que pode te colocar em risco. Então, a sua mente é treinada para ver o que falta, porque quando a gente, lógico, né, foi desenvolvendo ali dos primatas para hoje, a preocupação do cérebro era nos manter vivos. Então, isso é uma coisa que acabou com o tempo, né, não se desenvolvendo, não mudando. Por mais que hoje nós tenhamos supermercados, não precisamos nos preocupar com leões ou ursos ou coisas assim, de uma forma cotidiana, mas ainda assim a nossa mente funciona da mesma forma. Então a nossa mente é treinada para ver o que falta. Se você tiver uma conquista hoje, né, se você conquistar um carro, ou uma casa, ou uma viagem, ou o que seja, isso vai te fazer muito feliz. Só que essa felicidade vai ser temporária, tá? Essa felicidade vai durar um determinado tempo. Eu tenho certeza que você não conhece ninguém que até hoje chegue pra você e fale assim, cara, eu tô tão feliz que eu comprei esse carro 0 a 5 anos atrás. Ninguém vai fazer isso. O cara vai ficar feliz porque ele comprou um carro 0 por um tempo. Realmente, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, o cara já vai estar querendo outro carro, já vai ter outro carro que vai estar melhor do que o dele, vai ter outro carro que vai, né, ser mais rápido e ele vai estar buscando, a partir daquele momento, aquele outro carro. Ele vai esquecer do carro que ele tem. Ele vai esquecer que ele comprou aquele carro 0 a 2 anos atrás. Então, a gente tem a tendência de olhar para o que falta, tá? Não é nossa culpa, é o nosso cérebro, é a forma como nós fomos criados e também a forma como nós fomos evoluindo, né, no período de tempo. Então, você precisa começar a ver como você pode treinar o seu cérebro para ver as coisas boas. Você tem que começar a trazer para a sua realidade esses momentos de felicidade. Assim como, né, quando você tem um filho, ou você tem um sobrinho, ou alguma criança perto de você, você lembra que ele vem e pede uma coisa para você por meses, aí você vai e faz um sacrifício, compra aquele brinquedo, ou aquele jogo, ou aquele videogame, enfim, qualquer que seja essa coisa que seu filho quer, e quando você dá aquilo pro seu filho, ele vai brincar com aquele brinquedo por uns dias, por um tempo, e depois ele vai esquecer, deixar de lado e vai começar a te pedir outra coisa. É a mesma coisa, é assim que funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro funciona dessa forma desde que a gente nasce, e se a gente não se atentar para isso, o nosso cérebro vai continuar colocando a gente na situação de estar sempre buscando o que falta. Então, quando você tem uma grande conquista, você vai aproveitar aquela conquista, você vai ficar feliz com aquela conquista, mas logo, logo você vai começar a olhar, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Eu tenho um carro, mas eu não tenho carro 0. Aí daqui a pouco você consegue carro 0, eu tenho carro 0, mas eu não tenho o carro esporte A, B, C, conversível. Eu tenho um carro conversível, mas eu queria mesmo era um helicóptero. Pô, eu tenho um helicóptero, mas eu não tenho um jatinho. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, se você quer ter uma vida mais feliz, comece a trazer pequenas felicidades para o seu dia a dia. Comece a observar as suas pequenas conquistas. Você acordou hoje, você conseguiu escovar o seu dente, você conseguiu tomar café da manhã, o seu aluguel está pago, a sua casa está paga, você tem um carro. Todas essas coisas são conquistas, tá? Coisas que muitas pessoas queriam e não têm. Então, se você tem condições, se você tem acesso a coisas boas, comece a observá-las e comece a trazer para a sua vida essas pequenas conquistas. Se você começar a trazer para a sua vida essas pequenas conquistas, você vai treinar o seu cérebro a ver coisas boas, vai treinar o seu cérebro a começar a observar as coisas boas que tem na sua vida. Você vai começar a observar que o seu filho está com saúde, você vai começar a ficar feliz de saber que você chega em casa e tem uma comida pronta para você. Pequenas coisas que às vezes a gente não observa, mas que são importantes, são pequenas batalhas que a gente vence todos os dias e que a gente tem que começar a celebrar, né? Se você celebra mais, você vai trazer mais esse sentimento de agradecimento, de felicidade para a sua vida, independente das suas conquistas,
tá? Porque quando a gente tem uma conquista grande, que talvez a gente trabalhe aí por 2, 3, 4 anos para conseguir, a gente acaba reservando essas celebrações ou essa felicidade para esses momentos. E aí, a partir do momento que você consegue, o seu cérebro já vai começar a pular para a próxima coisa, tá? Então fica difícil você manter essa felicidade no seu dia a dia. Então comece a observar as pequenas conquistas. Eu, por exemplo, não comecei esse canal antes exatamente porque eu ficava focando nas coisas que eu achava que eu não era boa. Eu achava que eu não era boa em falando com as pessoas, eu achava que eu não tinha nada para acrescentar, eu achava que eu não tinha nenhum conteúdo. Quando eu comecei a perceber as pequenas coisas, as pequenas conquistas que eu tive no dia a dia, eu comecei a ver, poxa, tem sim coisas que eu posso compartilhar com as pessoas. Então, eu mesma passei por esse processo e eu tô te falando, treine o seu cérebro para ver felicidade nas pequenas coisas. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Sabe por quê? Porque existe um ditado que eu acredito. Dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. Então, se você quer ter mais dinheiro, comece a ser grato pelo real que você tem, pelos R$2 que você tem, pelos R$100 que você tem, e você vai ver como logo, logo você vai começar a ser grata por muito mais do que isso. Então é isso, gente. Obrigada por assistir e continuamos aqui quebrando padrões.